Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo, este sobre a disciplina de Matemática do 10º ano, onde vou resolver aqui uma questão que incide na função inversa e também na função composta. O exercício é o seguinte: seja f uma função que faz uma aplicação de a em b e sendo o conjunto a, dado pelos valores menos 3, menos 2, 1 e 4, e o conjunto b por 4, 5, 6 e 8. Seja ainda f menos 1 a função inversa de f, onde nós temos o gráfico de f a ser dado como g de f. Vocês têm aqui alguns pontos, né? Tem uns pontos, alguns não, têm uns pontos do gráfico, onde vocês, por exemplo, a interpretação deste ponto, quer dizer, quando o f de menos 3... o f de menos 3 é igual a 5, vocês têm aqui uma abscissa e também uma ordenada, né? Ali o f de menos 2 a dar 4, o f de 1, quer dizer, quando o x é 1 na função f, o y dá 6, o f de 4 é igual a 8, ou seja, na função f nós vamos ter o ponto de coordenadas x4 e y8. Bem, o que é isto da função inversa? A função inversa é uma função, geometricamente, ela é simétrica relativamente à bissetriz dos quadrantes ímpares. Mas a ideia da função inversa, vocês têm uma função f que há de fazer uma aplicação do conjunto A em B. Né? Há de pegar assim no x, né? E há de dar o respectivo f de x. No exemplo prático, por exemplo, quer dizer, esta função f pegaria, olhando ali para o ponto, né? Teria assim o menos 3 e daria então 5. O que é que há de ser a função inversa de f? A função inversa de f há de fazer o caminho contrário, quer dizer, ela vai pegar no 5, vai partir do 5 e vai dar o menos 3. Sendo assim, se eu tenho um gráfico de f, eu também consigo facilmente gerar o gráfico da função inversa, onde há de ter os pontos, é basicamente trocarem, né, o x com o y. Ou seja, se o gráfico de f tem o ponto menos 3, 5, na inversa, quer dizer, o x há de ser 5 e o y há de ser menos 3. Em vez de ter o ponto menos 2, 4, na inversa, o x há de ser 4 e o y há de ser menos 2. Se na função f o x é 1, quando o x é 1, o y é 6, na inversa, quer dizer, quando o x é 6, o y há de ser 1 e terei ali o último ponto como 8, 4. Uma função inversa é mesmo isso, quer dizer, faz o caminho inverso da função original. A função f pega no x e dá o y, a função inversa, quer dizer, há de pegar no y e retoma a dar o x, né? Sendo assim, está tratada esta ideia da inversa. Depois temos ainda uma função g, que é definida como g de x, tem domínio b, quer dizer, o domínio da função g há de ser aqui este conjunto B, e é descrita como g de x igual a 2x menos 4. Nestas condições indico qual é a afirmação verdadeira. Bem, será que a opção A é verdadeira? Bem, pelo que nos dizem aqui, na função inversa de f, quando o x é 4, o y é 8, isto na inversa. Bem, eu tenho aqui o gráfico da inversa. Bem, quando x é 4, na inversa, né? Quando o x é 4, o y é menos 2. Então esta afirmação é falsa. E olhando para este ponto, eu teria f menos 1 de 4 a ser igual a menos 2 e não a 8. Então a opção A é falsa. Na B entram aqui com a ideia de função composta. Eu sei-me alargar muito quanto à função composta, porque depois farei um vídeo onde vou mesmo falar-vos mais profundamente desta função composta, onde caracterizar a função composta, determinar o domínio e essas coisas. Aqui não me vou alargar muito nisto. Apenas para cálculo destes valores na composta, vocês têm que saber que se tiverem G, por exemplo, G após F, em x, isto é a mesma coisa que eu ter o g, em vez de ter g de x, vou ter g de f de x, certo? Por isso, dando assim um exemplo prático, aliás, já está ali, né? Se eu tiver o g após f em menos 2, bem g após f em menos 2, aplicando então esta ideia, há de ser a mesma coisa que eu ter o g
de f de menos 2. Como é que então calculamos isto? Fazemos à parte o f de menos 2, né? Vamos calcular qual é o valor, qual é o y na função f quando x é menos 2. Olhando ali para o gráfico de f quando x é menos 2 dá 4, né? Então f de menos 2 é igual a 4. Voltando à nossa composta, nós vamos calcular o g do valor de f de menos 2, ou seja, o g de 4. Para fazer o cálculo de g de 4, eu vou usar a respectiva expressão e fazer o cálculo. Quer dizer, substituindo o x por 4. 2 vezes 4 dá 8, menos 4 a dar 4. Ou seja, g após f em menos 2 é igual a 4. Será que isto é igual a f menos 1 de 8? Será que quando eu me dirijo à função inversa de f, quando o x é menos 8, o y dá 4? É verdade, não é? Eu aqui olhando para a inversa, o f menos 1 de 8 a dar 4, como esta composta, o resultado é 4, não é? Está calculado ali, então esta afirmação B há de ser verdadeira. No entanto, vamos continuar a analisar as outras opções para tornar esta ideia um pouco mais sistemática. Sendo assim, na opção C, o que é que nós temos? Temos f após g em 4, tudo bem, vou fazer o cálculo. F após g em 4, seguindo o mesmo raciocínio, vai ser f de g de 4. Então o que é que eu vou fazer? Vou calcular aqui cálculo auxiliar e vou calcular o g de 4. Vou então dirigir-me à função g substituindo o x por 4, já estava ali calculado, né? O g de 4, 2 vezes 4 dá 8, menos 4 a dar 4 também. Bem, uma vez calculado então um g de 4, esta composta há de ser igual ao f do g de 4, que por acaso deu 4. F de 4, vou-me dirigir ao gráfico de f, ou seja, quando x é 4, qual é o valor de y? 8. Tudo bem, então esta função composta, f após g em 4, há de dar 8. Terei então aqui 8, certo? Será que é igual ao g após f em 4? Bem saber, está certa, não é? A partida não será igual, mas vamos fazer a mesma coisa. Isto é sempre igual, sempre a mesma coisa. Vocês têm que saber trabalhar com estas diferentes funções, sobretudo a inversa e a composta, e depois também trabalhar com esta descrição das imagens, da relação das imagens e dos objetos de uma dada função. Pode ser dada através de um gráfico, através de uma expressão, também pode ser dado através de um diagrama sagital. Então aqui terei que calcular g após f em 4. A mesma ideia, isto vai ser o g de f de 4. Bem, vou então determinar o valor de f de 4, não preciso, está ali o gráfico, né? F de 4 é igual a 8, então isto seria igual a g de 8. G de 8, fazendo o cálculo com a expressão g e substituindo o x por 8, 2 vezes 8 dá 16, menos 4 dá 12. Então esta composta vai dar 12, obviamente que o 8 é diferente de 12, e então esta afirmação C, uma vez está certa, né? Seria falsa. Indo então para a última opção, a opção D, trabalhando sempre da mesma maneira. Eu tenho aqui f menos 1 de 6, há de ser a imagem na função inversa de f quando x é 6. Olhando aqui para o meu gráfico, eu vejo que f menos 1 de 6 há de ser igual a 1, né? Então isto aqui dá 1 e vou fazer o cálculo desta composta. G após f no ponto de abscissa menos 3, que há de ser igual sempre a mesma coisa. G de f de menos 3. Vou ver então o valor de f de menos 3, consulta então o gráfico da função f, quando o x é menos 3, né? O y é 5, então f de menos 3 há de ser 5, o que vou ter então aqui nesta composta, o g de 5, utilizando a função g para calcular o g de 5, substituindo o x agora por 5, 2 vezes 5 dá 10, menos 4 dá 6, então teria aqui, isto daria 6, obviamente que 1 é diferente de 6, logo a opção D estaria falsa, né? E a única opção verdadeira seria a opção B. Fico-me então por aqui, quanto a este cálculo assim, mais ou menos rápido, destes valores, trabalhando então com a inversa e com a composta. E nos próximos dias tentarei fazer alguns vídeos sobre funções do 10º ano, tá? Tchauzinho e um abraço a todos.